Sempre servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por essa noite, por essa oportunidade. Que mais essa graça, bondade e a misericórdia do Senhor continue estendida sobre nossas vidas. O Senhor sabe como o teu servo, a tua serva deixou o teu lar, a tua casa, para poder estar aqui nessa noite. Então fala, Deus, conosco por intermédio da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, abra comigo. Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 11, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. O filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembrando os irmãos que domingo será a Santa Ceia, se Deus assim permitir, e teremos aí uma manhã com Deus. Então conto com todos vocês em nome de Jesus. Será glorioso estarmos aqui na presença do Senhor para fazer aquilo que Jesus nos ordenou. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim o texto sagrado: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade de Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pai, te louvamos por esta palavra. Fala conosco, porque nós entendemos que o Senhor está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar e louvar o Senhor com alegria na sua alma. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite diante de um texto que é muito falado, um texto que é muito conhecido, baseado no filho da viúva de Naim. Haja visto que nessa ocasião diz a Bíblia que esta mulher, esta viúva, havia perdido seu marido e agora, por fim, perde o seu filho. E baseado no que nós lemos aqui, nós temos uma visão aqui que essa mulher estava passando por uma situação muito complicada. Primeiro porque, naquela ocasião, já que o seu marido havia falecido, a única expectativa que aquela mulher tinha automaticamente estava no seu filho. A única esperança que aquela mulher tinha estava baseada naquilo que estava diante dos seus olhos, que era o seu filho. E nós já sabemos e conhecemos muito bem que, morrendo o marido, ou filho daquela mulher, seria o sucessor do seu marido. Ele seria aquele que sustentaria a casa, aquele que carregaria as responsabilidades do lar. Então agora, imagina a situação que essa mulher estava vivendo. Agora,
após, a Bíblia não relata quanto tempo, mas após ela perder o seu marido, e agora vem o segundo luto, ela agora perde o seu filho. Imagina como estava o coração dessa mulher nesse dia. Imagina como estava a mente dessa mulher nesta ocasião. Porque a única expectativa que ela tinha agora também estava indo embora. E automaticamente, baseado no costume da época, o que iria acontecer com a mulher? Seria desprezada. A mulher iria passar por uma humilhação, irmãos. Essa humilhação que ela passaria seria muito grande, porque ela perde a esperança, automaticamente vai perder a sua dignidade. Não tinha expectativa nenhuma do futuro, porque perdera tudo. Agora iria viver de favor, iria viver uma situação conturbada, e agora ela está indo levar o seu filho para ser sepultado. E a Bíblia diz, conforme o texto que nós lemos, e aconteceu pouco depois, irei à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O único filho estava indo embora. Mas eu glorifico a Deus aqui, porque acontece algo muito tremendo e nós temos que crer no poder que há na palavra de Deus. Olha o que diz o texto. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto filho único de sua mãe. Ou seja, automaticamente, além de perder o seu filho, está velando, está indo para aquele funeral, está indo para enterrar o seu filho, diz a Bíblia que está chegando perto da porta da cidade. Aquele filho não podia ficar mais dentro da cidade, porque se ficasse decorrendo da situação, era considerado imundo, porque era um defunto. Mas antes que ele saia da cidade, olha que eu acho isso aqui muito interessante, tá? Porque quando chega perto da porta, ou seja, já estava saindo. E quando se fala de saída nesse contexto, baseado nisso aqui, tipo assim, acabou, já era, não tinha mais jeito. Sabe aquele momento do velório, quando você... E quando o corpo está aqui, irmãos, a visão é uma, a expectativa é outra. Ou seja, enquanto o corpo está sendo velado, às vezes a gente sorri, a gente brinca. Por mais que é uma situação triste, é realidade isso. A gente está no velório, por mais que aquele momento é um momento de tristeza, mas ali o pessoal conversa, ali o pessoal brinca. Mas quando chega lá no cemitério, quando sai do local do velório, e quando chega lá no cemitério, quando a pessoa fala, agora vai colocar na cova, aí vai dizer o quê? Ah, agora acabou. Dá uma luz na cabeça da pessoa, falando, não, realmente agora vai dizer aquela tristeza, porque você sabe, quando você virar as costas, nunca mais você vai ver aquela pessoa, nunca mais você vai ver aquele rosto, a tristeza era tamanha. Então, quando a Bíblia diz que perto da porta da cidade, antes que acabasse a esperança daquela mulher, quem está chegando? Jesus. Glória a Deus, meu Deus, aleluia. Até o momento ela estava triste, estava angustiada, era natural da situação, era natural do momento. Mas quando estava prestes, em outras palavras, dizer assim, agora realmente acabou. E quando alguém pensava naquela época, dizia, agora terminou, acabou, é o fim. Mas antes que ela saia da cidade, Jesus entra na cidade. Glória a Deus. E isso que é glória, irmãos, que é lindo e tremendo, nós temos que acreditar nisso, porque quando alguém pensa que não tem jeito, quando alguém pensa que não há mais esperança, a nossa esperança ainda continua sendo o Senhor. Quando o povo está naquela expectativa, embora, carregando aquele único filho da mulher, imagina aquela mulher triste, angustiada, chorando, irmão, palavra nenhuma consolaria o coração daquela mulher naquele momento. Palavra bonita nenhuma iria confortar o coração daquela mulher, principalmente agora que ela está quase saindo da cidade. Mas quando ela está quase saindo da cidade, volta a dizer, Jesus aparece. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Quando ela estava prestes a sair, Jesus aparece. E o nosso Jesus, nós já sabemos e conhecemos muito bem,
dos motivos que eu amo Jesus, baseado no que nós lemos aqui, porque Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, da seguinte maneira: que eis que estou convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, o que o texto quer dizer? Ele está conosco todos os dias? Está sim, mas nos dias bons e nos dias ruins também. Mas o que importa é a presença dele. Porque se ele está em todos os momentos, a visão é totalmente diferente. E por isso que nós temos que ter essa convicção, que com Jesus é bem melhor. Quando nós estamos com Cristo, a visão é diferente. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu glorifico a Deus porque em todos os dias, em todos os momentos que Jesus está, sempre Ele faz alguma coisa. Ele está no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de vida, no momento de morte. Jesus está em todos os momentos. No momento da alegria, só para você entender, e você vai dar um glória a Deus bem forte. No momento da alegria, do casamento, lembra do casamento lá? Quando ele está na festa do casamento, o vinho acaba, mas glória a Deus, porque Jesus estava no casamento. Quando ele está no casamento, a alegria é notória. O vinho acaba, ele vai dizer, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele fez milagre. Na tempestade, olha, ele está no momento de alegria. No casamento, a festa, a alegria está rolando. Quando veio a tristeza, ele fez alegria. Na tempestade da vida, Jesus está lá no barco, todo mundo preocupado porque a tempestade está vindo. Mas glória a Deus que na tempestade, Jesus também estava. E se ele estava, ele fez, se faz, se fará milagre. E agora no momento da perca, a Jesus de novo. Uma prova real que ele está em todos os momentos. No momento da alegria, da tristeza, da frustração, creia que Jesus está contigo. Ele não nos abandona. Quem nos abandona são nossos amigos. Amigo entre aspas. Aquele que fala, estamos juntos até o fim. Mas quando o negócio aperta, sai fora, te deixa sozinho. Mas Jesus não, ele realmente está em todos os momentos. Amigo que é amigo, não abandona o outro. Quer um exemplo? Jesus e Lázaro. Aí você vai entender a história. Aí você vai ver o que a Bíblia diz. Quando chega para Jesus e fala, Jesus, Senhor, o teu amigo, a quem o Senhor tanto ama, está doente. Jesus passa esse período, não conhece a história, passa o período, o amigo de Jesus morre. Aí todo mundo pensa, quem agora naquela época, tá? Aí ó, um amigo, chamamos ele, até agora não apareceu. Mas o amigo que é amigo não abandona não, irmão. Aí Jesus está vindo. Aleluia. Glória a Deus. Quando todo mundo pensa, acabou. Quem entra? Jesus. Aí Marta, Maria, aí é aquela história, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Resumindo, quando ninguém esperava mais nada, lá Jesus estava e fala, Lázaro, sai para fora. Ele faz isso, aquilo que o homem não faz, aquilo que é impossível. Quando alguém diz que não tem jeito, quando alguém fala é o fim, é aí que Jesus chega. Quando dá para você fazer alguma coisa, ele não vai fazer por você não. Quando tem a expectativa de um médico, da medicina, de alguém resolver o teu problema, ele permite essa situação, permite que alguém resolve. Mas tem situação que ele fala, eu vou deixar aí porque somente eu posso fazer isso na vida dele e na vida dela. Então quando alguém dizer, não tem jeito, não há esperança, creia que a esperança é Jesus. Lá vai a mulher carregando o teu único filho, baseado no que nós lemos aqui. A Bíblia diz que lá vai ela carregar o seu único filho. Quando ele chega, Jesus olha para aquela mulher, conforme o texto que nós lemos aqui, ó, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus olhou para aquela mulher, viu a tristeza daquela mulher, a angústia que aquela mulher estava passando. Irmão, está escrito aqui,
E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus vendo aquela situação e falou, poxa vida. E isso não é diferente comigo e com você. Nos momentos difíceis da tua vida, Jesus te vê, Ele sabe. Ele sabe as dores que você está carregando no teu peito. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe dos momentos que você está rindo somente por fora, mas quando o teu coração está corroído, machucado. Ele sabe. Mas eu glorifico a Deus porque Ele, sabedor de todas as coisas, Ele disse para a mulher, não chores. Como não chorar num velório? Como não chorar sabendo que vai enterrar o teu único filho? Como não chorar sabendo que acabou a esperança? Como não chorar sabendo que a sua dignidade está indo embora? Mas isso aqui é legal demais. Quando Jesus fala para ela, não chores, automaticamente ele vai ir ao caixão lá, no esquife. E isso aqui é muito forte. E chegando, tocou no esquife. E os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. E entregou a sua mãe. Jesus olha para aquela mulher e fala, não chores. Antes que ela fale alguma coisa, Jesus vai lá no jovem, toca no esquife e diz para o jovem, não falar com o defunto somente quem? Falar com o defunto. Mas quem estava falando com o defunto ali não era qualquer um. Era a vida. Ele estava morto, estava porque a vida estava ausente. Mas automaticamente na entrada da porta está indo a morte. Mas na contramão está vindo a vida. Levar o único filho, mas a vida vai trazer o filho de volta. Ele vai dizer para o jovem, jovem, a ti te digo, levanta-te. Irmão, é a vida que chegou. A morte teve que arrumar o seu jeito e ir embora. O jovem estava morto, estava, mas quando o jovem escutou a voz de Jesus, você estava morto. É porque ele é a própria vida. Ele falou para Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a vida, ele é a esperança. Não sei como é a situação que você está vivendo. Deus sabe dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Tem dia que você está alegre, está feliz. Tem dia que você quer pular de tanta alegria. Mas tem momento que você está triste, quer ficar parado, encurralado num canto chorando. Ou quem sabe sem falar nada com ninguém. Mas neste momento Jesus chega. Glória a Deus, amém, Jesus. E ele vai dizer para o jovem, jovem, levanta-te. O defunto, irmão, olha o que diz o texto, que é interessante aqui, ó. E o defunto assentou-se e começou a falar. O que ele falou? Não sei. Mas como diz que ele levantou e começou a falar, está falando o que o texto? Realmente, ele ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque Jesus estava lá. E onde Jesus chega, alguma coisa acontece. A expectativa dos outros era, acabou, já era. Mas na porta da cidade, e é interessante uma coisa aqui, ó. A porta da cidade era o fim para um. Para quem sai, é o fim. Para quem está entrando, é o começo. Quem está vindo de ficar para lá, está dizendo, acabou. Só que não sabe quem está vindo de lá para cá. Aleluia. A expectativa está no defunto. A expectativa está naquele que está no caixão. E quem está olhando para o caixão está dizendo, acabou. Já era. Não tem mais jeito. Mas quando vai chegar aqui no limite, a vida entra. Quem não sai, olha isso aqui é interessante, tá? Quem
chega, irmãos, não tem como alguma coisa não acontecer. Quando Jesus chega, a Bíblia fala a primeira coisa que ele teve compaixão daquela mulher. E logo após, ele olha para aquela mulher e fala: não chores. Depois olha para o jovem e fala: a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora, o jovem levantou e diz o texto que Jesus entregou o jovem para sua mãe. E o povo vai dizer: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até então não tinha como fazer nada, mas após aquilo o povo acreditou: opa, Deus visitou o seu povo, porque o milagre aconteceu. E não será diferente contigo, não será diferente com você, não será diferente conosco, porque Jesus garantiu na tua palavra: eis que estou convosco todos os dias. No momento bom, isso aqui é um casamento, é um casamento real, todos os dias. Nos momentos de tristeza e de alegria, se tiver um momento de morte, ele está dizendo: eu sou a vida, ainda há esperança. Alguém diz: acabou, chegou o limite da cidade, a porta da cidade, passou daí, já era. Mas antes que chegue a sair, Jesus entra. Quando alguém pensa que vai acabar, ele chega na hora certa, irmãos. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Se o seu milagre ainda não aconteceu, continue caminhando, acreditando, porque Jesus não perde o controle da situação. Creia somente. Jesus é a nossa esperança. Cada um aqui tem os seus momentos, irmãos. Tem a sua fase. Mas eu glorifico a Deus, porque Jesus sempre entra com jeito. Sempre tem uma provisão. Jesus sempre dá um jeito de fazer milagre. Nós temos que acreditar nisso. Ele olha para aquela mulher e fala: ele conhece a angústia dela. Ele sabe da tristeza que ela está passando. Poxa, perdeu o filho, está indo velar, está acabando a história daquela mulher, irmãos. Já era para ela, era enterrar o filho. Uma grande multidão seguia aquela mulher. Até ali tudo bem, no velório é isso. Vai no enterro, tem um monte de gente vai atrás. Quando acaba tudo, cada um vai para a sua casa. Agora imagina aquela mulher voltar para casa, se caso Jesus não tivesse aparecido. A multidão tinha disperso, tinha ido embora, o filho já estava enterrado, aquela mulher em casa, desolada, sem amigo, sem ninguém para lhe acudir, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua honra. Mas antes que isso tudo acontecesse, Jesus entra na cidade. Jesus entra para mudar a história daquela mulher. E eu quero dizer isso sobre a tua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Todos nós passamos por essa fase. E Deus sabe como está o teu coração aqui nessa noite. Mas eu glorifico a Deus. E a palavra que eu tenho para dizer para você com toda certeza é: Jesus está aqui. Glória a Deus. E Ele diz para alguém, para você aqui nessa noite: não chores. Por que não chorar? Porque Ele é alegria, irmãos. Não tem como chorar. Se Jesus fala não chore, não chore, porque se Ele está falando não chore, tá? Em outras palavras Ele está dizendo: calma, fica tranquilo, eu estou aqui. Aleluia. Quando Ele disse à mulher: não chore, quem tem o povo não sabia o que ia acontecer, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando Ele fala não chore, Ele está garantindo alguma coisa sem o povo ver. Mas depois todos viram. Então, no nome de Jesus, creia no poder que há na palavra de Jesus. E a palavra dele para você aqui nessa noite é: não chores. Glória a Deus. Lembra que ele fala para Marta e Maria? O teu irmão há de ressuscitar. Não é o fim. Quando Jesus está no negócio é o começo. Para alguns é o fim, mas para Jesus é o começo. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, alegra o teu coração, porque a nossa esperança é o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.
Glória. Eu quero orar por você, mas eu vou pedir para dar louvar o hino em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar ungindo aqui em nome de Jesus. O Diácono Valdeco vai estar abençoando a nossa vida aqui hoje. Nós vamos orar para expor tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus aqui. Antes de qualquer coisa, nós vamos adorar a Deus. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. O Adai vai louvar a Deus com o hino aqui, ó. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Já deu tudo certo. Aos irmãos que estão enfermos, aos irmãos que estão doentes, essa é uma fase, vai passar. Irmão, Jesus está entrando, Jesus está na causa. Irmão, nós temos que crer nisso. Tem alguns irmãos que estão passando um momento difícil na área da saúde. Eu sei que é complicado, é difícil para aquele que não crê em Jesus. Para nós que cremos, a nossa esperança é o Senhor. Então nós vamos profetizar saúde, livramento, profetizar a cura. O que nós temos que crer é nisso, que Jesus cura, que Jesus... Se Jesus quiser usar a medicina, Ele vai usar a medicina. Mas caso contrário, Ele mesmo fará o milagre para que o nome dEle seja glorificado. Mas a palavra de hoje é: não chores. Glória a Deus. Adore o Senhor com alegria na sua alma. E quando o diácono Valdeco vai estar ungindo aí, ó, abençoando a sua vida, creia que há poder no nome de Jesus. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20. Aleluia. E me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Levanta a sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e perguntaram: Maria, por que choras? Ela respondeu: é que ali estava o corpo do mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos para começarem a sorrir. Fala para eles que não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi
nome de Jesus, profetiza as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, porque cremos.